Apoio Senhor Braga Barbearia, a barbearia do Caruaru Shopping. Muito bem, e hoje o tema do cafezinho são as prefeituras em crise. Bom dia, Mário. Vamos lá, Mário! Nossa grande aventura começa agora! O que está acontecendo, Mário Flávio? Olha, Laís, bom dia a todos. A gente vem com um momento muito delicado na economia e com queda de repasse aí do Fundo de Participação dos Municípios. O governo federal alega que os recursos são escassos e aí, né, tá aquela história, né? O que fazer diante dessa queda de repasse, já que a maioria dos municípios criou uma dependência desses repasses e não tem arrecadação própria. Por exemplo, Caruaru não fica muito nessa história, porque Caruaru é uma cidade que tem uma arrecadação própria muito forte. O Recife também não se encaixa muito. As cidades maiores, elas não têm tanta dependência assim do FPM. Em alguns municípios, né, como é o caso de Bezerros, por exemplo, né, o dinheiro, o repasse, né, do São João, do pagamento dos artistas do São João está atrasado. Ainda não foi feito. Então imagine, semana passada circulou um vídeo nas redes sociais aí, né, que um artista de Bezerros teria vendido o instrumento dele porque estava sem condições de se manter, esperando o pagamento desses cachês e de outras coisas. Então, isso foi só um exemplo. Quando foi ontem, né, artistas me procuraram, né, artistas de Caruaru e fora, estão realizando um movimento aí, e me encaminharam uma mensagem supostamente do WhatsApp, né, da Prefeitura de Bezerros, pedindo paciência ao pessoal que, devido à queda dos recursos, dos repasses do FPM, não teria efetuado ainda esse pagamento e, diante disso, né, assim que a Prefeitura conseguisse recurso, iria efetuar. Veja, nós estamos em outubro. Né? Já do meio para o fim de outubro, já estamos chegando na metade de outubro aí. Então imagine quem só vive disso. Se apresentou em junho, aí passa julho, agosto, setembro, meados de outubro e não recebeu esse pagamento. Agora imagine se essa pessoa, ela está nessa situação em várias prefeituras. Eu estou colocando aqui a Prefeitura de Bezerros, mas imagine se a situação acontece em várias prefeituras. Porque Caruaru, por exemplo, ainda não pagou alguns cachês aí, de alguns artistas. Então se a pessoa estiver nessa situação, ela está desesperada, porque ela tem as contas para pagar. O mês de junho é o que a gente chama de Natal do Forrozeiro, né? Que ele realiza vários shows. E aí, pedir paciência ao pessoal é muito complicado, né? Principalmente, Laís, se você não tem fonte de recurso de onde tirar. E eu acho que as prefeituras precisam rever essa história de festas, entendeu? Se não vai ter recurso para pagar, ou se vai atrasar muito, que a pessoa não faça. É o que eu digo, não tem dinheiro para fazer festa, não faça. Porque ontem até um artista me reclamou, disse, aqui em Caruaru também a gente não recebeu. Eu disse, mas vocês estão lá, todo São João, se apresentando. Como se nada tivesse acontecido. Não, é porque se a pessoa não se apresentar, perde, não sei o que. Eu disse, não, mas aí é outra história. Então, alguns não entregaram ainda a documentação, como disse aqui o próprio presidente da fundação. Agora, assim, a gente está vendo que essa situação de Bezerros, ela vem se repetindo. E alguns municípios, né, as prefeituras, elas vêm tomando medidas cortando na própria carne para evitar esse tipo de despesa e de desculpa também. Por exemplo, Santa Cruz do Caparibe, na semana passada o prefeito de lá, o Fábio Aragão, ele anunciou, né, a redução nos salários dele, do vice-prefeito e dos secretários, dos primeiros e segundo escalões. Né? Ontem foi a vez da prefeita Márcia Conrado. Ela, os secretários executivos e todos os cargos comissionados tiveram uma redução no salário. Então é uma maneira que está se encontrando de não dar calote nos fornecedores e, ao mesmo tempo, você também corta na própria carne e dá o exemplo, né, de como reduzir salário e como reduzir despesa. É uma situação emergencial, né, assim que os repasses voltarem, aí o pessoal ele volta também a receber os salários de forma integral, mas, de fato, é um momento de muita dificuldade, de muito aperto, que o pessoal passa por essa falta de repasse aí do FPM. O governo federal sinalizou, né, que iria mandar para o Congresso uma lei para que compensasse aí essas perdas no que diz respeito à arrecadação. Até agora essa história não saiu do papel, né, porque é isso que eu digo, Laís. É anúncio de bilhões. É PAC para lá, PAC para cá, anúncio de licitação, anúncio de
obras, estudos, Programa reformas, de segurança. programa disso, programa daquilo, e a gente só vê o povo reclamando. Porque se você vê os anúncios que são feitos pelos políticos, é como se as cidades estivessem nadando dinheiro e o governo estivesse nadando dinheiro. E na realidade a história não é bem assim. Ontem, por exemplo, o ministro Silvio Costa Filho anunciou 80 milhões de reais para reformas no aeroporto de Caruaru. Eu não sei porque o povo comemora tanto essa situação. Porque o que a gente já viu de anúncio aqui para esse aeroporto e não sai disso. O que me chamou a atenção nesse caso foi eles dizerem que as desapropriações já foram realizadas e ninguém ficou sabendo disso, né? Se foi, né, o governo Bolsonaro comunicava muito mal, né? Isso aí não é surpresa, porque era um governo que fazia muita coisa, mas comunicava muito mal. Preferia viver envolvido em polêmicas. Se isso aconteceu, foi no governo de Bolsonaro, né? Porque é do governo passado. Então, não comunicaram, isso aconteceu. Aí também ninguém sabe como foi direito, mas o fato é que esses anúncios, essas obras, em contraponto a esse discurso aí, que não tem dinheiro para nada, é uma coisa muito complicada e que tanto a gente, né, como o eleitor, ele tem que prestar atenção nesses anúncios em demasia e também nesses oba-oba que são feitos aí de anúncios de obras e de dinheiro para lá, dinheiro para cá, se está nesse aperto financeiro o tempo todo. Porque é anúncio disso, anúncio daquilo, e prefeitura dizendo que não tem dinheiro, atrasando pagamento de músico, atrasando pagamento de fornecedor, como é esse caso lá da prefeitura de Bezerros, como é o caso aqui de alguns em Caruaru, como é o caso de algumas cidades também do interior do estado, e por outro lado anúncios de bilhões e bilhões de reais para isso, para aquilo, quando é tudo assinatura de ordem de serviço, e esse dinheiro simplesmente ele não chega, ele demora muito a chegar. Então todo mundo tem que ficar de olho. Eu acho que a gente vem alertando aqui a população, né, de que esses recursos nem sempre eles vêm da maneira que eles são anunciados ou na totalidade, porque o processo burocrático também de uma obra ele é bastante complicado do ponto de vista legal, tem que fazer licitação, aí da licitação a empresa que perde às vezes recorre, depois a empresa que ganha não consegue terminar a obra porque fez um valor que depois não consegue cumprir e acaba abandonando a obra, como aconteceu aqui com algumas construtoras em algumas obras em Caruaru, né, que começaram depois não terminaram, a prefeitura teve que recorrer, abrir um processo de nova licitação, e aí tome tempo, e tome recurso, tome dinheiro, e aí acaba não conseguindo exaurir tudo. Então tem que ter muito, Laís, muito cuidado, tem que ter muito zelo nos anúncios, e tem que ter principalmente fiscalização, né, dos vereadores, da população em geral, e também de nós que fazemos jornalismo político, para prestar atenção bastante nesses anúncios. Eu sou muito cético com isso. Esses poucos cabelos brancos que eu tenho, essa barba branca que eu tenho também, me ensinaram que a gente deve ter muito cuidado, ter muito zelo no que diz respeito a anúncio de obra que é feito, porque nem sempre é daquele jeito que os políticos alardeiam, e a prova disso é essa crise financeira que os municípios vêm passando recentemente, principalmente nesse ano. Mário, tem uma pergunta aqui para você, né? Deixa eu ver como é o nome. O Elias Serafim, ele disse assim: bom dia, Mário. Essa crise nas prefeituras poderia trazer à tona o debate da extinção de municípios desnecessários? Não produz nada, não gera renda e vive para empregar gente na prefeitura? Poderia, mas dificilmente vai, sabe, Elias? Porque o município é a base, muitas vezes, de um deputado. Um município pequeno, às vezes, é a base de um deputado eleitoral. É ali que ele vai ter 2.000 votos, 2.500 votos. E é ali que ele faz uma consolidação para quando juntam todos os municípios e você acaba, né, elegendo a eleição. Além disso, né, existem lá estruturas de prefeituras que acabam sendo usadas, né, para fins eleitorais. Eu acho que não vai acontecer, não. Tem outra mensagem aqui do Fagner Alexandre. Bom dia, Mário. Complicado. Quando teve aquele rolo de um camarote particular, jogaram tudo para debaixo do tapete. Mas se o valor que poderia ter sido arrecadado ali fosse de fato arrecadado, poderia ter sido usado para pagar esses artistas. Mas preferiram jogar o valor lá para baixo para favorecer a iniciativa privada e colocar dinheiro nos bolsos dos envolvidos. A opinião do ouvinte, né, Mário? Veja, tem licitação também, tem tudo isso. O dinheiro dos cachês dos artistas, eles... É porque, assim, é por isso que eu digo, a pessoa tem que entender como funciona o processo, às vezes,
legislativo e também até do executivo mesmo. A prefeitura tem um determinado valor que ele é determinado para aquilo ali. O dinheiro do São João, ele vem de cotas de patrocinadores. Se eu não me engano, o prefeito disse que conseguiu mais de 30 milhões esse ano para os patrocinadores, né? E aí, parte vem do governo do estado e parte vem do governo federal. E aí, parte da iniciativa privada. Eu acredito que o que poderia ter sido feito nesse camarote, alvo de polêmica até hoje, seria que parte da renda poderia ter sido destinada para um fundo municipal de cultura. E esse fundo municipal de cultura ele ser utilizado de alguma maneira, talvez para esses artistas dos trios, do pé de serra e por aí vai. Eu acho que nesse sentido poderia ser. Agora, relacionar o dinheiro do camarote com o pagamento do artista, eu acho que a gente não tem como fazer isso. Eu nem conheço direito o processo também, sendo bem honesto. Mas uma coisa não tem relação direta com a outra, não. Perfeito, Mário. Obrigado. Você fala mais sobre política dentro do Manhã Cidade, né? Isso mesmo, Laís. No Manhã Cidade a gente vai falar mais sobre política, né? E quem tiver perguntas pode, desse assunto aí ou de outro, pode mandar no WhatsApp Cidade, que às 8h20 a gente tem um momento político aqui para a gente falar sobre isso. E às 11 horas, né, o professor Marco Aurélio também recebe uma vereadora de Toritama, acho que é a Carol Gonçalves, que vem aqui bater um papo com ele sobre esses e outros assuntos aí, né, que estão acontecendo na política municipal, estadual e também nacional. Perfeito, Mário. Obrigada e até amanhã. Até. O cafezinho. Vamos tomar um café logo cedo com os principais fatos políticos da região, num bate-papo descontraído sobre política, regado a um bom café. Apoio Senhor Braga Barbearia, a barbearia do Caruaru Shopping.